Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos hoje mais uma vez aí falar sobre globalização. Quem nos fala aqui hoje, o professor Anderson Maggiari, né? Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário e também uma possível aula que você queira que a gente apresente aqui no canal do professor Anderson. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre globalização, que já tem muita gente falando sobre isso, debatendo sobre isso, e eu gostaria também de comentar que é uma área que eu estou gostando muito de falar, uma área que eu estou gostando muito de introduzir aí, né? Já apliquei algumas aulas aí, e, então, eu gostaria muito de a gente pudesse falar sobre um pouco sobre globalização de um jeito diferente, aí comentado e bater um papo. Então vamos lá, galera. Beleza, vamos lá então. Aí a gente vem aqui. O que é globalização? Né? O termo globalização passou a ser utilizado a partir da década de 80 por economistas ingleses e estadunidenses para definir uma expansão global dos mercados pelas empresas multinacionais. O que significa isso? Significa que, né, o pessoal da Europa, América do Norte, né, os Estados Unidos aí, que são grandes potências comerciais mundiais, né, definiram isso, né, para quê? Para que a gente tivesse portas abertas aí para o grande comércio exterior, né? Com o avanço dos meios de transporte e comunicação, o processo de globalização se acentuou e segue se aprofundando em diferentes dimensões econômica, política, ambiental, social, cultural, entre outras. O que significa isso, galera? Significa que, né, o mundo começou a evoluir um pouco mais, né? Começou a troca, né? O tal país produz o material A, o material aí outro país produz o material B, C e assim por diante, né? Então começou a ter esse avanço aí também nos meios de transportes e comunicação, ou seja, os transportes aéreo, transporte de navio, né? E na parte de comunicação, né? Na parte de comunicação que a gente já sabe muito bem, a parte de internet, telecomunicações, de telefonia, e assim por diante. Então, isso começou a trazer o mundo, né, fazer com que o mundo se fechasse assim no mundo de dizer, ficar um pouco menor, né? Porque antigamente a gente falava, o mundo é grande demais. Hoje a gente sabe que com essa parte da globalização, a parte de comunicação, entende-se que o mundo ficou um pouquinho menor, né? Então, aí a gente foi se aprofundando em diferentes dimensões, na parte econômica, política, ambiental, social, cultural, entre outras, que é o que a gente vai acabar falando ao longo da aula aí. Beleza? Vamos lá. Aí, aí a geopolítica, né? A geopolítica aí está cortando um pouquinho aí, mas tudo bem. A geopolítica e a globalização são dois termos onde quais ouvimos falar constantemente, que sejam as notícias em podcasts ou mesmo na escola. Mas o que significa esses termos e de que forma influenciam o nosso cotidiano? Eles influenciam no nosso dia a dia, né? Porque a gente costuma buscar notícias aqui, né? Vamos lá, no nosso querido celular, né? A gente hoje tem aí todas essas informações na palma da mão. Ou seja, né, a gente consegue que traga essas notícias mais próximas e ao mesmo tempo está influenciando no nosso cotidiano. Ou seja na parte de vestuário, moda, né, que fala, no nosso dia a dia aí, como alimentação, qualidade de vida e entre outras coisas que estão aí influenciando, né? Tanto a globalização quanto a geopolítica estão presentes no nosso dia a dia, muitas maneiras no modo como nos comunicamos, nos produtos, alimentos que consumimos, nas informações que recebemos e etc. Ou seja, tudo, hoje tudo, né? Nós temos uma alimentação que influencia também na nossa vida, que seja a gente consumir é, produtos asiáticos, produtos europeus, algum tipo de alimentação que não tem aqui, vamos pegar inclusive no Brasil, que não temos essa alimentação no nosso país, vamos pegar em outros países, né? Vamos experimentar, né? Principalmente a culinária, que é uma coisa que está em alta aí. Bom, as relações políticas e econômicas entre países, os conflitos, acordos comerciais, tudo isso tem influência em nossa vida, ou seja,
né, ou algo que acontece lá na Europa influencia aqui no nosso país, como a Bolsa de Valores, o comércio exterior, de repente algo que a gente exporta para algum país da Europa ou até mesmo dos Estados Unidos, acaba influenciando, né? Os conflitos, as guerras, né, que acontecem, como a gente hoje tem a guerra da Ucrânia, a guerra entre Israel, né? Isso também acaba influenciando na bolsa de valores e até mesmo nas exportações, porque acabam interferindo nisso, né? Então, a globalização, por um lado, ela veio para trazer evolução, mas, por outro lado, ela acaba, né, acaba mexendo no mercado financeiro. Os acordos comerciais, como eu vendo isso por um valor tal e vocês entram na parte comercial, que influencia também, né? A gente vende por 10, acaba ganhando 5, aquelas coisas assim que a gente sabe que vai influenciando, né? Bom, padrões de consumos, as relações de comércio, né? Com o Shein, Shopee, Temu, entre outras aí, né? Que tem pelo mundo aí que a gente vive consumindo aí, que é aos preços mais acessíveis e, né, que está no poder aquisitivo de cada brasileiro aí, que é o que a gente mais consome aí. Né? Ultimamente, né, pessoal, o governo quer taxar tudo aquilo que está vindo de fora do país, né, tudo aquilo que está vindo, né, o imposto, né? Então, ou seja, hoje a gente tem que pensar muito nessas partes de compras, por quê? Porque dependendo do produto, o material, a gente vai acabar sendo taxado. As mídias de comunicação, como Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, etc., também isso influencia no nosso dia a dia, né? No Instagram, a gente segue lá alguém famoso lá do outro lado do mundo, a gente já tem, né, já segue o padrão dele, olha, eu gostei desse estilo de roupa, do estilo que ele fala, algo que ele tem que influencia no nosso dia a dia, beleza? Bom, voltando à geopolítica, é uma área de estudos onde conecta a geografia, as relações internacionais e a política econômica, com o objetivo de analisar os processos e instituições políticas, as relações entre países e seus desdobramentos e influência em todo o mundo, ou seja, né, a geopolítica, né, que geo significa geografia, que é a globalização, com a política internacional. Então, ou seja, o mundo hoje é comandado por uma política internacional que todos seguem, né, naquele mesmo curso do Rio. Essa área estuda temas como relações comerciais, guerras, conflitos, migrações e diferentes tipos de acordo entre países. Ou seja, né, numas relações comerciais que tipo, tá tendo problema de relação comercial, vamos pegar aí, do país A com o país B. Então, a ONU entra nessa parte política para, né, dar uma quebrada no gelo, para fazer, tipo, jogar os panos quentes. A guerra e os conflitos, né, como a gente tem aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, os conflitos internos de países, quando tem uma guerra civil, e migrações diferentes de tipos de países, igual nós estamos vendo a Venezuela, né? Muitas migrações estão acontecendo para o Brasil. Então, a ONU tem que interferir nessa questão, saber o que está acontecendo, né, para ali dar uma ajeitada, como se diz, fazer um meio de campo ali, para evitar que, de repente, nessa parte de migrações sejam superlotando, dependendo do país que eles estão partindo, para evitar, né, como também teve, né, o pessoal da Palestina ali também migrando para outros países, para que, no caso do conflito, da guerra, e tudo que acontece nessa questão. Então, assim, a ONU é um exemplo de organização geopolítica das medidas de relações e acordos entre países, foi o que eu acabei de citar para vocês. Bom, a história da globalização, a origem da globalização é um tema bastante debatido entre pesquisadores do assunto. Existem aqueles que determinam como um marco inicial e o processo do advento, né, do sistema de acumulação capitalista no mundo. Enquanto uma dessas teses mais aceita é a globalização, a globalização se iniciou com grandes navegações no século XV e XVI, ou seja, né, para mim a globalização está aí, né, no tempo do descobrimento do Brasil, descobrimento da América, né, então a gente tem as grandes navegações que para mim os portugueses foram dos pioneiros nessa parte do comércio da globalização, né, desbravando os novos
mundos desbravando, né, novas terras. Isso já começou a globalização aí, como foi citado, entre século XV e XVI. Bom, fases da globalização. Até chegar ao estágio atual, a globalização se dividiu em 4 estágios diferentes. Veremos cada um a seguir delas, ou seja, foram divididos em 4 fases e a gente vai vendo fase a fase aí até chegar no estágio atual. Bom, a primeira fase da globalização corresponde ao período das grandes navegações, com início de processos e integrações de espaço econômico internacional. Faz parte também desta primeira fase a Revolução Industrial, que se data no século XVIII, né, que foi a primeira aí, além como se diz, de que trouxeram a parte tecnológica, o setor produtivo, dos transportes e da ampliação de escala de produção, ou seja, tudo que se precisava produzir, alimentação, roupas, né, que fala a parte do vestuário, a parte de transporte. Então, isso, a primeira revolução industrial, né, ela se ampliou, cresceu assim muito rápido, né? Começou uma grande escala de produção de tudo e ela se consolidou o capitalismo, enquanto o sistema econômico internacional crescia, né, de vento em pouco. Outro aspecto importante que se destacou na primeira revolução industrial foi a invenção do telégrafo, que revolucionou a forma de comunicação. Para quem não conhece o telégrafo, né, era um aparelhinho lá, para quem assistiu o desenho do Pica-Pau, né? O desenho do Pica-Pau falava tudo, né? Que é chamando lá, né? Fazendo a comunicação, que é aquele bipzinho, né? Fica... Então, cada ponto daquele era uma frase ou algo que a pessoa queria se comunicar. Então, ou seja, né, foi uma revolução muito grande. Para quem não conhece, eu conheci o telégrafo, né? Eu aí desvendando, entregando a minha idade, né? Mas foi muito bacana, é uma coisa diferente, que hoje, né, a garotada de hoje aí já não conhece muito bem o que é isso, né? Pode ter visto, mas não entende nada do que foi feito disso daí. Bom, aí a segunda fase da globalização compreende num período que vai da segunda metade do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, durante essa fase, os países europeus expandiram seus domínios coloniais para os continentes africano e para o continente asiático. Ou seja, né, a Europa começou ali, né, a desbravar novas terras, novos caminhos como o continente africano e o asiático, motivados também pela busca de matérias-primas mais baratas, ou seja, né, a mão de obra barata, matéria-prima barata, e para quê? Para que eles se sobressaíssem, né? Aquela famosa assim, eu tenho poder e vou dominar aquele local, trazendo também emprego, né? Entre aspas, trazendo emprego, né? Ocorreu um substancial de avanço de meios de comunicação e de transporte, assim como os processos de urbanização e industrialização, ou seja, com o crescimento de novas indústrias, novas empresas, né, o avanço, né, como se diz, de indústrias, né, de tudo que você foi criando no mundo, também, claro, criou o processo de urbanização. Quanto mais mão de obra você precisa, mais pessoas, mais a parte de urbanização, porque as pessoas queriam morar perto da onde se trabalhava. Então, ou seja, aquele local onde tinha aquela indústria ou aquela fábrica, a população foi crescendo também. E com o crescimento da população, vai crescendo também a industrialização, que onde tem mais gente, mais fácil para você criar ali o determinado, a sua determinada indústria, a sua empresa, algo do tipo para chamar a atenção de quem está procurando também um trabalho. Bom, a terceira fase da globalização abrange o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e estende-se até o encerramento da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, em 1989. Então, isso também foi um marco muito grande, aí, o encerramento da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Para quem conhece, para quem é da época, sabe muito bem o que aconteceu. Foi uma libertação, né, da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental e se uniram, né, era dividido em duas fases, a Alemanha rica e a Alemanha pobre, como todo mundo, isso daí eu posso trazer numa outra aula aí, falando um pouquinho dessa parte aí
da queda do Muro de Berlim. Um dos principais acontecimentos desta fase que se deu respaldo para uma atual fase da globalização foi a terceira revolução industrial, responsável por quê? Professor, responsável por quê? Por invenções tecnológicas científicas que surgiram a partir da década de 70, ou seja, né, que conheceu, né, a criação bem antes um pouco, né, bem antes da televisão, né, aí já entrou a parte do telefone, né, fixo, né, que a gente fala que é o fixo, não o móvel, né, então já se surgiram aí grandes partes dessa parte de comunicação, né, em tecnologia e que também começaram a entrar na parte das pesquisas científicas que surgiram tudo isso aí na década de 70. Bom, esse meio técnico científico internacional foi durante essa fase também que se considerou consolidou. Hoje o professor está difícil aqui. O capitalismo financeiro cresceu a presença de empresas transicionais pelo mundo. Dois principais signos da globalização contemporânea, ou seja, então o mercado financeiro começou a se consolidar, começou a se firmar ali e com o crescimento de grandes empresas que faziam essas transações pelo mundo aí. Bom, então vamos lá para a quarta fase da globalização, né, que é o quê? Teve início na década de 80, que corresponde ao atual. Vamos lá para a quarta fase da globalização, né, que é o quê? Teve início na década de 80, que corresponde ao atual estágio da globalização. É marcado pela parte de processo de industrialização em países emergentes, como destaca a região sudeste asiática, e uma nova divisão internacional de trabalho, ou seja, né, a parte ali da Ásia, né, que pega muito bem a China. Opa, deixa eu rapidão aqui, que está acabando a bateria. Vamos lá. Opa, e agora sim, vamos lá. Desculpa aí, gente. Então, o que acontece? Ali começou-se a divisão. Essa divisão do quê? Que a China começou-se a produzir muito, praticamente hoje, tudo que a gente usa, a China produz em larga escala aí, né? Se tratando dos países mais, como se diz, mão de obra para tudo. Ou seja, tudo que a gente usa, né? Aqui, ó, caneca, né? Vamos lá. Celulares, óculos, roupa, tudo vem praticamente aí da parte da Ásia aí. E também essa divisão internacional de trabalho por questões de mão de obra muito mais barata, muito mais acessível para quem? Para os grandes empresários, os grandes produtores, que isso para eles procuram essa parte aí. Bom, os ideais neoliberais avançados para os países emergentes, subdesenvolvidos, especialmente na América Latina, ou seja, né, nós aqui da América Latina também somos os grandes olhos dos grandes empresários aí para a produção mundial, por causa do que também, volto a falar, da mão de obra barata, que fica mais acessíveis, né? Então, a questão de impostos, implantações de novas empresas, geração de emprego e a movimentação do mercado nacional, no caso, né, o nosso mercado brasileiro. As novas redes geográficas surgiram nesse período facilitadas pelos desenvolvimentos de nova tecnologia da informação, das quais se destacam a internet e as redes sociais. Foi aí que começou, né, chegar, né, a internet em passos curtos, né, na época, que era a internet de escada, começo das redes sociais, né, para quem conheceu o Orkut, né, foi o auge da nossa época, né? Então aí já começou a quarta fase da globalização. Bom, a globalização no Brasil teve os efeitos da globalização foram sentidos no Brasil de maneira mais intensa a partir da segunda metade do século XX, que se registrou o maior ingresso de empresas multinacionais no território brasileiro. Esse período foi marcado pela modernização no campo, com a absorção dos signos produzidos no âmbito da Revolução Verde, com o crescimento dos grandes centros urbanos, decorrente tanto na mecanização do trabalho rural quanto na industrialização que se intensificou. Ou seja, né, por volta ali da metade do século XX, a gente teve um maior ingresso de empresas multinacionais chegando no nosso território brasileiro, com uma produção automobilística, né, de N empresas de produção de carros,
a parte agrícola começou a se modernizar, começou a ter aquela parte dos tratores mais avançados, né? Na parte de trabalho rural ali começou a ter um grande crescimento aí da mecanização do trabalho rural, ou seja, né, grandes máquinas, grandes como pode dizer, vamos lá, as grandes máquinas, né, que viram a revolução na parte industrial rural aí que se intensificou muito grande. Bom, a globalização no Brasil na década de 90 marcou a internacionalização do produto agrícola brasileiro, com o ingresso de produtos estrangeiros no território e a adoção de medidas neoliberais, ou seja, né, o Brasil começou a crescer no mercado agrícola e também na agropecuária, né? Nós somos os grandes exportadores aí de carne, frango, né? Então, de soja, laranja, praticamente quase tudo aí nós exportamos para o mundo, né? Então, assim, como se diz, conforme as proposições e o consenso de Washington, com a maior abertura da economia nacional aos investimentos estrangeiros e o amplo processo de privatização de empresas até então de administração estatal, ou seja, também as privatizações, que há pessoas que são contra a privatização, né? Isso também é algo delicado, né? Um assunto delicado de se falar. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? Eu posso esboçar aqui a minha opinião, mas tem gente que diz, mas professor, porque a estatal é do governo, tem que ficar na mão do governo. Mas assim, quando fica na mão do governo, tem muito gasto. E quando você privatiza ela, você está tirando da mão do governo uma carga, né? Uma carga de um dinheiro que só sai. Então, assim, mas eu também sou a favor da boa, da certa, da correta privatização. A correta privatização, ela não é igual ao que a gente costuma ver, né? Porque assim, só alivia o governo, sim, mas por outro lado, o governo não está ganhando nada, ele teria que ganhar dinheiro também com essa privatização, porque quando você privatiza, você está, tipo, arrendando e tem que ter um retorno. Só que é um caso muito complicado de a gente falar aqui, por quê? Porque a privatização que a gente vê no papel é uma coisa, o que na realidade é outra, né? Então, ou seja, né, a privatização brasileira é meio que, sei lá, meio furado nesse modo de dizer. Bom, galera, queria deixar para vocês aí essa aula de hoje, né, que falando sobre um pouco da globalização. Desculpa aí, né, as configurações da página, que ainda estou aprendendo a mexer com isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver as críticas, sugestões e opiniões de vocês e até mesmo, professora, eu queria que o senhor comentasse sobre a aula tal aí, aula X, Y, Z, e eu vou preparando para vocês aí com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado, dê um apoio aí, que eu estou começando, né, nessa parte de criação de conteúdos aí pelo YouTube. Sou professor de Geografia, formado pela Faculdade Uniesp de São Paulo, sou pós-graduado em Topografia e Sensoramento Remoto, Psicopedagogia e Educação Infantil, e estou na minha segunda faculdade de Pedagogia, né, para abranger mais os caminhos aí, né, para a gente tá aí lecionando tanto para as crianças como para os adultos. Então, mais ou menos um pouquinho da minha história aí na área da educação, desde 2015, né, 2015, eu estou nessa pegada aí. Espero que vocês tenham gostado. Entre aí no nosso canal, curte, comente, compartilhe. E semana que vem tem mais vídeos aí para vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. O professor Anderson Maggiari, que apresentou aí sobre um pouco de globalização. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.